por falar nisso, seguindo com as informações no programa, o protagonismo das mulheres está acontecendo em diversos setores e esse movimento também chega às agricultoras da nossa região, que estão cada vez mais se destacando no ramo. E vamos conversar mais sobre esse tema, conversando agora com a Lilian Maria, que é extensionista da Epagre e está aqui com a gente no estúdio. Boa tarde, Lilian, tudo bem? Boa tarde, Cristina, tudo bem? E para começar a nossa conversa, eu queria entender como que tu tens observado essa movimentação e o protagonismo das mulheres na agricultura familiar. Na verdade, esse protagonismo ele sempre houve, mas ele era de uma forma velada. Ele era um protagonismo dentro de casa. As decisões que a mulher ajudava a família a tomar, o esposo a tomar, elas não saíam da porta de casa, né? Porque tinha aquela coisa de que o homem que tinha que conduzir a família, era o provedor e tal. Então, hoje em dia, com essa mudança de paradigmas que tem havido, tem aparecido mais. Então, as mulheres elas têm se destacado, elas têm aparecido, mas, na verdade, elas sempre foram protagonistas, só elas não conseguiam pôr a história delas em evidência. Em evidência, isso. Até mesmo nessa movimentação na tomada de decisão, né? Na tomada de decisões. Ela contribuía, mas sempre ficava... Não era dela a decisão. Ela contribuía com a decisão, mas ficava como que fosse a decisão de outra pessoa. E até puxando um pouquinho para os trabalhos que vocês realizam na Epagre, tu tens observado que as mulheres estão participando mais dos encontros, dos cursos? Como que tem sido nesse sentido? Tem participado bem mais. E até porque também a gente teve uma mudança da estrutura familiar. Né? A redução do número de filhos, as famílias estão menores, então isso fez com que a mulher também participe. Porque antes ia o pai, ia o filho mais velho, normalmente os filhos homens participavam das capacitações. E as mulheres não apareciam tanto. E agora com essa redução do tamanho das famílias, então elas começaram a ter esse espaço também para poder participar. E até aproveitando o gancho, eu queria que tu comentasse um pouquinho com a gente sobre o que vocês estão realizando nesse momento lá na Epagre, os cursos, os programas, enfim. A Epagre ela tem uma gama muito grande de cursos, de eventos que ela promove. Né? Então, assim, tem muito curso de capacitação para agroindústria, processamento de frutas, hortaliças, leite, carne, das cadeias produtivas, né? Aqui no sul se destaca bastante a cadeia produtiva do arroz, banana, maracujá, agora recentemente a pitaia está entrando, então tem bastante evento de capacitação nessas áreas, né? Mas a gente tem também dois cursos que são para público específico. Um é justamente para o público feminino, né? Para as mulheres, é um curso específico para elas, são 5 etapas. Todos esses cursos acontecem nos centros de treinamento da Epagre. Então, aqui na região sul, nós temos centro de treinamento em Tubarão e em Araranguá. Esse curso, especificamente para mulheres, esse ano ele está acontecendo em Tubarão. Tivemos uma turma já o ano passado, foi a turma piloto, formaram-se, se não me engano, 23 mulheres. Esse ano formou mais uma turma com 25 mulheres agricultoras e agora, no mês de junho, vai iniciar uma turma de mulheres pescadoras. Ai, que legal. Né? Porque essa região aqui também tem esse diferencial, né? O litoral de Santa Catarina. Tem os agricultores, mas tem os pescadores, que é uma realidade diferente. Então, a gente atende os públicos, pode trabalhar com eles juntos, claro, né? Mas a gente procura fazer para, né, justamente dar esse enfoque mais na atividade de cada um. Com certeza. E nós temos também o curso para jovens, né? Esse curso para jovens, ele já acontece desde 2012 no estado de Santa Catarina. Já formou mais de 3.000 jovens em todo o estado. E ele é para jovens de 18 a 29 anos. Na mesma linha do pensamento desse curso de mulheres, que é a parte da liderança, empreendedorismo, gestão. Né? Então, assim, não são cursos técnicos que vão formar produtores de banana, produtores de leite. Esses temas são tratados, mas o enfoque principal é sempre esse. A questão da gestão, da liderança e do empreendedorismo. Até aproveitando a tua deixa, eu fui pensando, eu sou natural de Timbé, que é aqui no interior, né, do estado. E eu tenho lembranças de colegas da minha época de escola, que as meninas que moravam mais nos bairros do interior, elas eram muito mais destinadas a cuidar da casa, a cuidar da refeição, e os meninos eram os que ajudavam mesmo na lavoura, nas criações. Isso.
Tu tens observado que isso tem mudado um pouco? Como que está nesse sentido? Mudou bastante. Mudou bastante. Também como reflexo dessa redução do número de pessoas na família. É verdade. Uhum. Então, também por isso mudou. Mas a gente tem visto muito as mulheres gerenciando propriedades, principalmente a questão de agroindústrias. Muitas agroindústrias, elas nasceram na cozinha de casa, né? Com a filha ou a mãe que participaram de um curso da Ipagre, aprenderam a fazer conservas, embutidos, enfim, queijos. Começaram na cozinha de casa e começaram a vender e a coisa foi pegando um vulto e acabou se transformando numa agroindústria legalizada e hoje colocam, né, os produtos delas no mercado do estado, que vai até para fora, né, do estado de Santa Catarina. Então, tem se destacado bastante. E na questão das cadeias produtivas, que a gente imaginava, assim, que vai ser mais difícil, porque é um trabalho mais pesado, mais braçal, também tem acontecido isso. A gente tem visto muitas mulheres operando máquinas pesadas, colheitadeiras na lavoura do arroz, da soja, mulheres, meninas jovens, né? E isso é muito, muito importante, é muito bom que cada uma possa ocupar o espaço que ela acha que é interessante ela estar. Não ficar restrita Não ficar restrita a tabus, a preconceitos, a questões culturais, porque a cultura a gente deve prezar, claro, né? Mas tem algumas coisas da cultura que a gente precisa ir modificando. Inclusive, né? Inclusive sentido, a participação da mulher na sociedade, né? A gente pode até mesmo falar, então, que as mulheres, elas realmente estão mais engajadas em até mesmo participarem das capacitações, dos cursos, né, que vocês realizam. Perfeito. E quais os impactos que a gente pode destacar pensando nessa maior participação das mulheres na agricultura familiar? O principal que eu vejo é justamente a manutenção da família na propriedade rural. Nós tivemos um período de muito êxodo rural. E agora a gente está vendo um processo inverso. Muitos jovens que saíram da agricultura, foram trabalhar na cidade, eles estão retornando. E a participação da mulher favorece isso, porque a mulher ela tem uma visão mais ampla da propriedade. Ela não enxerga só aquela atividade que dá renda maior, né? Ela enxerga todo o potencial que tem. Então, ela enxerga o potencial das frutas lá do pomar, que foram plantadas para o consumo da casa, mas que estão em excesso. Então, ela vê a possibilidade de colocar numa feira, a possibilidade de processar, de industrializar, vender. Isso agrega a maior valor, gera renda para a família e faz com que o jovem não se sinta tão pressionado. Os jovens que estão saindo das propriedades para ir para a cidade é porque realmente não se identificam com a agricultura. Que isso é uma coisa individual, cada um tem, né, gosta de algumas coisas, né, se identifica, enfim. Mas não tem mais aquela pressão assim que a gente via. Inclusive, lá em 2012, quando começamos esse trabalho com jovens, a gente percebia, assim, né, primeira coisa que a gente pensou, não vai ter jovem para a gente trabalhar, né? Porque todo mundo saía. Aí a gente conseguiu encontrar jovens na agricultura ainda. Mas eles não querem ficar na agricultura. E a gente descobriu que não. Eles queriam ficar. Eles não ficavam porque eles tinham pouca oportunidade. Eu acho que faltava até um pouco desse auxílio mesmo, né? Demonstrando caminhos, capacitações também. A partir dessas capacitações, e inclusive isso também, as mulheres que participam dos cursos, a gente chama, o curso é Florescer, o nome fantasia, né, do curso para mulheres, que eles participam, eles têm acesso a políticas públicas que são direcionadas para esse público. Ai, que legal. Então, os jovens que participam do curso, o curso é um pouquinho mais amplo. São 8 semanas que eles vão para o centro de treinamento, né, e participam lá. Depois eles retornam para casa, levando o conhecimento que tiveram no centro de treinamento e também depois trazendo a vivência deles de propriedade para dentro e trocando com os colegas essa dinâmica toda. E eles têm acesso, então, a esses recursos que são específicos para eles, para que eles possam pôr em prática o projeto que eles fazem durante o curso. Claro. Né? Porque como é um curso de gestão, liderança e protagonismo, eles escrevem um projeto para ser posto em prática, as mulheres também. E aí, lá no final, eles têm acesso a recursos, se eles quiserem, para aplicar nesse projeto e pôr em prática esse projeto. Ai, que interessante.
Então é bem desde o embriãozinho, né? Desde o Uma embrião, ideia é uma poder- incubadora É. de negócios do meio rural. Exatamente. E ainda pensando nesse contexto todo que a gente está conversando, em quais setores da agricultura, aliás, familiar, a gente pode destacar a participação feminina mais aqui na nossa região mesmo? Principalmente nessa questão das agroindústrias, né? As mulheres se destacam bastante e a gente percebe que tem muitas agroindústrias gerenciadas, porque normalmente a agroindústria, ela, da agricultura, vinculada à agricultura, né? Ela começou com a bolacha, que já eram atividades mais da mulher. Exato. Né? E aí, como ela teve esse incremento de conhecimento para aprender a gerenciar isso como um negócio, então ela acabou tocando e hoje ela administra e ela é a dona da agroindústria, né? Então, assim, nessa área é bastante expressiva. Na pecuária de leite, as mulheres se destacam no gerenciamento das granjas, né? Pecuária de corte, nem tanto, lavouras maiores, assim, soja, arroz, não tanto, mas a gente já vê também a presença da mulher gerenciando granjas e, né, não só como um apoio da família na granja, mas gerenciando mesmo, administrando o negócio. Claro. E pensando até nossos ouvintes que estejam nos escutando, né, que querem estar à frente no sentido da agricultura familiar, do espaço onde elas moram, quais dicas que a gente pode dar para elas? A primeira dica que eu dou é que ela se reconheça e se aceite como agricultora. Importante. É uma coisa assim que a gente ainda percebe, infelizmente, né? Uma mulher chega em algum lugar, vai fazer algum tipo de cadastro, qual é a tua profissão? Muitas vezes elas ficam envergonhadas de dizer agricultora. Né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que a mulher precisa fazer é se identificar como agricultora. Eu sou agricultora. Quebrar esse tabu, né? Quebrar esse tabu, né? O agricultor, ele é o sustento de toda a sociedade. É ele que bota o alimento na mesa de todos nós. Né? Então, assim, tem que ter o maior orgulho disso. Né? Mas porque por muito tempo o agricultor foi, né, assim, mostrado como uma pessoa sem cultura, uma pessoa sem, assim, o jeca. Né? A figura do jeca. Exato. Né? Até a televisão trouxe um pouco isso, né? Também. E assim, isso não cabe, não é assim. O agricultor é uma pessoa mais simples, justamente porque ele trabalha com a natureza. Exato. E a natureza não é uma coisa, né, que exija coisas sofisticadas, ela é simples para se lidar. Então, por isso, ele não tem as coisas que a gente costuma ver no meio urbano. Mas ele tem a cultura, ele tem o conhecimento, muitos, né, estão entrando nas faculdades, estão estudando mais a fundo, indo mais longe nos estudos. Então, assim, não tem mais por que esse preconceito. Exato. Então, se identificar, eu sou uma mulher agricultora. E principalmente da agricultura familiar. Né? Que é outra também que às vezes a gente sente um certo pontinho assim de que o que é essa agricultura familiar? A agricultura familiar é aquela onde a propriedade é tocada pela família. Exato. Não tem apoio de mão de obra externa. Todas as atividades é a família que administra, gerencia, decide. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. É nesse sentido mesmo, né? É nesse né? sentido mesmo. E eu acho também importante que a gente apoie, né, as mulheres que querem se destacar no meio da agricultura familiar, enfim, pra gente quebrando essas barreiras mesmo e dando mais oportunidade para as mulheres, Para as né? mulheres, isso. A gente no meio urbano, né, como é que a gente pode apoiar esses movimentos? Consumindo produtos de cadeia curta. Então, assim, ao invés de comprar lá no mercado de rede as verduras, as frutas que você consome, dá prioridade para feira. Todos os municípios da nossa região estão fazendo feiras. Algumas maiores, outras menores, mas todos têm. Aqui em Criciúma eu sei que tem umas 3 ou 4 feiras assim, específicas da agricultura familiar. Né? Então, assim, priorizar esse tipo de produto. Dar esse apoio mesmo, né? Dar esse apoio, procurar comprar coisas da região, mesmo que já sejam mais industrializadas, mas que sejam da região. Né? Isso faz com que a renda aumente dentro da região, o dinheiro fica circulando aqui. Impulsiona a economia também, impulsiona né? a economia. E daí, como muitos desses negócios que estão presentes na feira, que estão presentes nos pequenos mercados,
são mulheres que gerenciam, automaticamente a gente está apoiando, né, esse protagonismo da mulher também. Com certeza. Lilian, foi um prazer enorme te receber aqui no A Casa é Sua e a gente destacar, né, esse tema e as mulheres, a agricultura familiar, que elas precisam estar mais em destaque também. Sim. E um bom final de semana, viu? Obrigada, Muito obrigada. agradeço a oportunidade de estar aqui, Cristina. Até a próxima, teremos mais conversas. Que bom, com certeza. Um abraço.